Olá, olá, saravá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um tema, uma reflexão, né? Fundamentos ou fábrica de ilusão? Vamos abordar um pouco dessa questão de tantos fundamentos dentro da nossa religião e se realmente é necessário. Meu nome é Francisco e eu sou dirigente do Templo Espiritualista Cacique Pena Branca, Exu Caveira, da cidade de Campinas, do interior de São Paulo. Bora lá? Eu tenho visto muito fundamento, né? Muito conceito, muitas coisas para os seguidores das nossas religiões de matriz afro, principalmente da Umbanda, né? Eu falo mais de Umbanda porque é aquilo que eu sei, né? Eu acredito muito que quem fala de muita coisa, na verdade, não tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Então eu falo daquilo que eu vivencio e daquilo que eu estudo, que é a Umbanda. Inclusive, deixando claro mais uma vez que a minha Umbanda ela é mais tradicional, a Umbanda é mais cristã. Aí, no sentido, o que é tradicional? Tradicional, a gente tenta ficar muito próximo da Umbanda de Zélio, daquela Umbanda antiga que começou com os guias espirituais, com alguns fundamentos, né? Roupa branca, acreditando em Oxalá, em Jesus. Então, tradicional é o que mais se aproxima da Umbanda iniciada, né? Da Umbanda proclamada, vamos dizer assim. Então, às vezes as pessoas não entendem o que a gente fala tradicional. Tradicional é fé, amor, caridade, é fazer o bem, trabalhar com o espírito. É básico, é muito fácil de entender. Mas às vezes tem alguns sabedores, né? Ou os pseudos intelectuais que querem definir. Mas enfim, voltando a esse assunto. Dentro desse contexto, então a Umbanda que eu sigo, nós temos fundamentos, né? A gente tem congá, imagem, tem fundanga, ponto riscado, trabalhos com velas, transporte, descarrego, trabalho com várias linhas, enfim. E alguns fundamentos, uma tronqueira, né? Eu no meu terreiro, a Umbanda que eu pratico, tá? Cada um segue aquilo que tem a sua crença. Mas eu vejo muito venda de fundamento. Então, para algumas vertentes, né? Eu acredito que realmente existem vários fundamentos, vários elementos materiais para constituir um fundamento energético ou magnético. Mas será realmente que tanto fundamento que estão passando é necessário para a nossa Umbanda? Umbanda pé no chão, Umbanda chão de terreiro, Umbanda onde, né, no início da abertura a gente faz as nossas preces, onde os médios estão aptos a incorporar os espíritos, os guias espirituais. Será que nós precisamos de tanto fundamento? Não sei, viu? Eu acho que não. Então, eu só queria trazer um pouco dessa reflexão. A Umbanda que eu sigo e muitas Umbandas mais antigas, a gente trabalha com muito pouco elemento. Porque o propósito da Umbanda mais tradicional é Umbanda médium e espírito. A gente trabalha com espírito, então não são tantos elementos necessários, né? Por exemplo, eu não vou criticar aqui quem sou eu, né? Não sou o dono da verdade. Não vou criticar outras ramificações ou vertentes religiosas. Falando de Umbanda. Por exemplo, linha de esquerda, Exu ou Pombagira, um assentamento. O meu, né? Que eu estou na lida há 30 anos, tem lá um ferro, ele riscou o ponto lá, riscou um ferro. Então foi um ferro realmente, foi feito pela empresa, né, de ferragem ali que mexe com ferro. E ele pediu alguns elementos, tá? Areia de um determinado lugar e mais alguns elementos que não passa ali de 4 ou 5 elementos para fazer o seu assentamento, né? Pouco tempo atrás a Pombagira riscou o ponto e pediu o ferro dela também. Então aquilo simboliza aquela linha de trabalho, a falange que pertence e os direitos de trabalhar em determinadas, vamos dizer assim, campos astrais, né?
Aí eu vejo alguns casos que precisa de fazer um assentamento de 30, 40 elementos para você firmar. E aí cada um. Mas basicamente quem que tem que determinar o fundamento daquele assentamento, pelo que eu entendo, é a espiritualidade. É o Exu, Pombagira, Caboclo, seja qual entidade for. Porque nós não podemos esquecer, e hoje dá a impressão, que o médium, ou o sacerdote, o estudioso, ele quer ensinar a entidade a trabalhar. Não tem nada a ver. Por isso que nós estamos vendo muitos terreiros aí capengando. As pessoas vão, não tem resultado. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas abandonando, porque acaba se tornando uma religião de elementos. E a Umbanda não é de elementos. Tem alguns elementos. Então eu trouxe essa reflexão. Será realmente que é necessário? Ou é fábrica de ilusão? Será que não estão trazendo conceitos e mais conceitos de fundamentos disso, daquilo, para vender esse tipo de fundamento? Eu acredito muito, gente, muito, que médium de Umbanda, ele tem que ser um médium, ter o dom de mediunidade e incorporar. Por quê? Antigamente, quando a gente incorporava em casa, nas nossas cozinhas, na sala, no quintal, na garagem, até hoje acontece, quem ia determinando o fundamento do terreiro é o guia que vinha incorporar na gente. Lógico, aí a gente vai para terreiros e a gente vai aprendendo algumas coisas com o dirigente daquele terreiro, alguns fundamentos diferentes, algo mais. Mas será que não estão vendendo ilusão, dizendo que quanto mais elemento você tem naquele assentamento, mais forte é seu Exu, mais forte a sua Pombagira, mais forte a sua mediunidade? Vocês acreditam mesmo que os elementos têm mais força do que o próprio guia, o próprio espírito se manifestando? Não creio. Eu acredito que se você tiver muitos fundamentos, muitos elementos materiais e pouco espírito, pouca mediunidade, não tem sentido, não tem força, não tem energia, não tem vibração. Então, assim, o maior assentamento que nós podemos ter é nós como médiuns, estarmos bem, mentalizando coisas boas, cuidando do nosso corpo. Aí sim, aí a gente está fundamentado no assentamento junto com o nosso guia. Porque a gente não faz um vínculo energético com o guia espiritual, primeiro com o elemento, depois com o espírito. É o contrário. Primeiro o médium recebe o espírito e aí esse espírito, esse guia, ele vai começar a instruir o médium o que precisa ser feito para que ele tenha um mínimo de proteção espiritual energética através de assentamentos ou de elementos. Então vamos ficar atento, né? Eu acho que tem muita fábrica de ilusão. A Umbanda tem centenas e milhares de vertentes, mas algumas pessoas aí, isso que me preocupa. Você tem que saber se esse conteúdo a pessoa tem vivência. Porque a gente vê muito aí, canal até grande, muitas pessoas falando de conceitos como se fossem sabedores, porque se debruçam em livros. E livro, principalmente da Umbanda, é aquilo que o autor escreveu que ele acha como certo, é a sua crença, não é uma Bíblia sagrada para todos os terreiros, né? Então, eu acredito que tudo aquilo que sai do bom senso, tudo aquilo que vem para falar vai fortalecer, você vai ficar mais forte, você vai ter um vínculo maior, não acredito não acredito. Eu acredito se o médium é um médium bom, médium bom no sentido de ter uma sensibilidade muito aguçada e ter seus guias espirituais, aí sim, aí a coisa vai funcionar. Porque só elemento, e será que realmente essas receitas de assentamento, que a grande maioria é tudo igual, né? Do Exu Tranca-Rua, do Exu Caveira, do Exu não sei o que, a gente vê a receita até na internet de como você fazer um fundamento. Mas, por exemplo, eu trabalho com o seu Caveira. Será que todos os elementos que estão passando ele necessita? Será que ele transita nessas áreas astrais? É isso que a entidade tem que passar para você. Se de repente a sua entidade não quer um ferro, quer que você coloque na tronqueira uma imagem,
uma vela, ou um copo d'água, ou um marafo. Tá tudo certo, é ele que vai manipular a energia, não somos nós não manipulamos nada. Dirigente, sacerdote, você só vai ali, lógico que tem uma ligação, né? Se conectar de certa forma em algum elemento para ajudar alguém. Mas se o guia que vai trabalhar, se ele não passou aquilo que ele precisa, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver o espírito no meio do processo, não funciona. Então fica essa reflexão, vamos tomar muito cuidado e também não vamos ficar frustrados. Meu guia, meu assentamento é simples. A Umbanda, quanto mais simples, melhor. O menos é mais. O resto é fantasia, tá bom? Bom, eu vou pedindo deixar um comentário, né? Se inscrevam no canal, por favor. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acredito que sim. Até lá. Muito obrigado.